Olá, vamos conversar hoje um pouquinho sobre estratégias de gestão de riscos, né? Então você imagina, você está começando um projeto, você identificou alguns riscos e para isso você usou aquela estrutura analítica de riscos, aquele WBS de riscos que nós vimos na aula passada, né? Bom, tudo bem, né? As estratégias principais descritas assim pelos teóricos, né, descritas ali pelo Bock, são quatro, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Primeira estratégia é transferir o risco. Você consegue pensar em alguma situação, em algum projeto em que é feita a transferência assim desse risco, em que você transfira a responsabilidade e a gestão desse risco a um terceiro? Pensa um pouquinho nisso, tenta fazer uma conexão com o que você já sabe, né? De repente você trabalha em uma determinada área e você vê assim algumas ações que são tomadas na sua empresa transferindo a gestão desse risco aqui para um terceiro. Será que você consegue pensar em algum caso? Uma segunda estratégia seria evitar um risco, em que você ia simplesmente eliminar a causa, o fator que pudesse causar esse risco. Novamente, então, fica o desafio para você pensar em alguma ação que possa levar a evitar completamente um determinado risco. A terceira estratégia seria aceitar o risco. Então você faz análise de risco, você identifica esse risco, mas você vê que a probabilidade de ocorrência desse risco é minúscula, né? E os meios que você necessitaria para gerenciar esse risco seriam enormes ou você não teria condições financeiras de gerenciá-lo, né? Então você simplesmente aceita esse risco e toca o projeto em frente. Será que você consegue pensar em uma situação assim? E a última estratégia seria a mitigação de risco, onde você identificou o risco e você vai estipular algumas ações tomadas por alguém ou por um grupo de forma a reduzir a probabilidade de ocorrência desse risco, a frequência de ocorrência desse risco, né? Bom, então nesse primeiro momento aqui, a gente falou dessas quatro estratégias, né? E fica como desafio para você agora, né, tentar, né, para cada uma dessas estratégias, você pensar em um caso real, né? Então, provavelmente você trabalha em projetos, né? Ou você já acompanhou um projeto e seria interessante se você tentasse identificar estratégias aqui que foram usadas para uma empresa ou para uma organização que estava trabalhando no projeto para transferir um risco, transferir o risco, transferir a responsabilidade, a gestão para alguém, alguma estratégia que você viu que foi usada para evitar, que seria a eliminação das causas, algumas empresas ou organizações que aceitaram determinados riscos e, em riscos em projetos e estratégias usadas em projetos para mitigar os riscos, né? Ou seja, reduzir a sua frequência e o seu impacto, né? Muito bem, pensa um pouco nisso. Na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos. É isso aí, pessoal.